É muito estranho ouvir barulho de criança chegando da escola num breu desse, mas são 4 da tarde e tá ficando escuro, então essa é a Irlanda do inverno, meus amigos. Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Edu que tá falando mais uma vez, dando dica pra vocês de trabalho. E hoje que eu fiz? Eu abri o Instagram e falei, galera, me contem aí, qual que é a maior frustração de vocês, a maior dificuldade de vocês pra conseguir entrar no mercado de trabalho europeu? então alguns deles eu vou responder direto pra vocês aqui, alguns a gente vai debater junto e alguns já tem respostas com outros vídeos que eu já fiz. Eu tô com muita referência do Rick and Morty. Primeiro ponto levantado por vocês, por vários de vocês, é o medo do inglês. Não tô com inglês suficiente, tenho medo de não entender o que vão falar, tenho medo de não passar na entrevista porque meu inglês é ruim, tenho medo de não conseguir lidar com o dia a dia do trabalho por conta do inglês, enfim. Inglês enquanto a temática principal. Primeira coisa, alguém falou pra vocês que seu inglês não é bom? Algum estrangeiro chegou e falou que seu inglês não é bom o suficiente? Se isso ainda não aconteceu com vocês, o primeiro bloqueio tá vindo de você e não externo, de um recrutador ou de uma empresa. Por quê? Para uma empresa, é muito mais interessante saber que você tem um potencial, uma atitude e culturalmente você se encaixa com aquela empresa, que são os atributos mais difíceis de se conquistar e de mudar em alguém, do que o inglês. Porque o inglês você aprende. É igual você falar, pô, não tenho Photoshop suficiente para ser um editor de imagens. Você vai aprender. Você faz um curso, você começa a treinar e você aprende. Inglês é a mesma coisa. Você entra no ambiente de trabalho, você começa a aprender, começa a se virar, vai dando certo. Você consegue fazer fluir conforme as coisas vão acontecendo. Diferente de você tentar fazer a pessoa se adequar culturalmente, você tentar fazer uma pessoa não íntegra ser íntegra. E tem coisas que é da atitude da pessoa, a maneira com que a pessoa lida com alguma coisa e faz alguma coisa e se empenha em alguma coisa que às vezes é o jeito dela, é a forma dela ser. Então você muito dificilmente vai conseguir mudar enquanto uma empresa. Já o inglês, a empresa consegue te dar um ambiente que você consiga prosperar com essa questão. Então não se preocupe com o inglês a nível de falar, não sei se eu vou passar numa entrevista, ou não sei se eu vou conseguir lidar com o dia a dia. O que eu recomendo pra vocês que estão com dificuldade do inglês é vocês tentar primeiro. Se você tá com muito medo de chegar no recrutador e falar, meu, vou me queimar, faz mock interview. Mock interview são simulações de entrevista. Pede pra algum amigo, ou se não tiver um amigo, vem falar comigo porque eu faço mentorias, e nas mentorias a gente faz simulação de entrevista. Tem inclusive o link aqui embaixo, mas se você falar, não quero pagar, quero fazer de graça. Tudo bem, converse com um amigo, vai conversar com alguém na escola, alguém que você consegue falar, que você seja uma pessoa que fala inglês. Fala assim, me entrevista, faz uma simulação de uma entrevista comigo. E vai treinando. Só que o que você precisa é ter algum lugar que você fique confortável pra fazer isso, sem se sentir julgado, sem se sentir pressionado. Por isso que eu digo de um amigo, um professor, alguém que você tenha uma certa relação e marca um café e faz essa simulação. Vai treinando, porque você só vai conseguir passar essa barreira se você treinar e enfrentar ela. Ela vai ser sempre uma barreira, mas você, conforme começa a enfrentar e aprender a lidar com isso, vai passar. Vai ser mais simples pra você, vai ser mais natural. Então tem gente que fica nervoso pra subir num palco, pra apresentar, mas tá indo todo dia subindo num palco fazendo uma apresentação. Então é treinar, é ir atrás. Vai dar um nervosismo, vai dar aquele medinho, vai dar o friozinho na barriga, mas faz parte. Então o inglês a gente consegue superar, porque o inglês você consegue aprender, você consegue chegar lá. Então é uma coisa que depende muito mais de você, de como que você tá começando a lidar com esse ambiente, treinando pra isso, do que necessariamente o ambiente em si, o externo te julgando quanto a isso. É raro, muito poucas vezes eu ouvi alguém falando assim, seu inglês não é bom, você não vai fazer essa entrevista comigo porque seu inglês não tá bom o suficiente. Eles até fazem entrevista com você. Pode ser que você não passe porque às vezes o nível de inglês seja exigente por conta da vaga em si, mas eles não vão te proibir de fazer uma entrevista por conta do seu inglês. Então é interessante que se você se sentir que tá muito ruim, muito básico, você começa a treinar. Se tiver no nível intermediário que você consegue se comunicar, mas ainda tá com essa preocupação, faz uma simulação de entrevista e vai falar com o recrutador. Aplica pra vaga, não fica com medo. Você tomar um não, tudo bem, porque o que você precisa é de um sim depois de todos os nãos que você vai tomar. Então vai atrás disso, tá bom? Inglês, não se preocupe. Outra dúvida que surgiu é sobre pouca experiência de trabalho. Ah, não tem experiência suficiente. O vídeo, olha só que legal, aí você tem resposta com o vídeo. O vídeo da semana passada é justamente sobre isso. Como eu consegui um trabalho sem experiência. Confere o vídeo que tá aqui na descrição, aqui embaixo. É um vídeo que eu falo exatamente sobre como você lidar com uma situação de entrevista sem você ter experiência anterior. Inclusive, deixei um desafio pra vocês nesse vídeo. Algumas pessoas falaram sobre a questão de não acreditar em mim, não acreditar no meu potencial. Eu ouvi uma frase que foi muito interessante. Foi uma resposta que eu não esperava, mas que me abriu os olhos, que veio do Mark Cuban, que ele é um bilionário, dono do Dallas Maverick, empreendedor, ele é investidor, faz parte do Shark Tank, enfim, é um cara que provavelmente vai virar presidente dos Estados Unidos aí nos próximos 10, 12 anos, vai vendo, ou vai se candidatar pelo menos. E o Mark Cuban perguntaram pra ele assim, o que você prefere, contratar uma pessoa com potencial ou uma pessoa especialista? Aí ele falou, this is a no-brainer, tipo, ou seja, isso aqui não tem nem que pensar. Claro que eu vou contratar o especialista e não um potencial. Eu falei, caraca, e a gente sempre fala, né, poxa, a gente quer ir atrás de pessoas com potencial, mas ele falou, aí uma coisa que ele falou logo depois disso que me fez
me despertou. Potencial, todo mundo tem. Especialista é o que eu preciso agora para resolver um problema meu, porque eu preciso de alguém que vai saber como resolver aquele problema. E aí que vem um grande ponto, porque, claro, ele é um cara que já tem empresa formada, já tem uma gama muito grande de coisas que ele executa, mas o grande ponto aqui é o seguinte, todo mundo aqui tem potencial. Você tem potencial, o seu coleguinha do lado tem potencial, a pessoa que tá aí atrás de você no ônibus tem potencial. Todo mundo tem potencial, realmente, em áreas diferentes, em formas diferentes de aflorar esse potencial. Mas todo mundo tem um potencial em alguma coisa. Então, para você saber qual que é o seu potencial e saber no que você pode agregar, é você apresentar para uma empresa, apresentar para uma pessoa que vai ser um empreendedor, que você quer trabalhar junto, que seja, como que você resolve um problema para ele ou para ela. E para você resolver um problema, você tem que saber lidar com, primeiro, identificar o problema e como que as suas experiências, seu expertise vai resolver esse problema. E aí, por isso que vem aquele grande ponto de você ser um especialista. Então, você fala assim, não acredito no meu potencial, todos nós temos potencial, então você pode acreditar no seu potencial. Só que não é só o potencial que resolve o problema. É o que eu já falei, quem tem pouca experiência, a gente observa o potencial, mas é muito ligado à atitude da pessoa em relação àquele potencial. O que quer dizer com isso? É você correr atrás para você fazer o seu potencial se transformar em efetivamente alguma coisa. Tem que se transformar em alguma coisa, em alguma solução para mim. Seja a forma com que você resolveu um problema para mim, seja a forma com que você apresentou alguma coisa, a forma com que você corre atrás para aprender. Isso é você executar em cima de um potencial, é você mostrar atitude em cima do potencial. Então, olha só, exemplo bobo aqui, mas de futebol, porque eu gosto de falar de futebol, porque é fácil para as pessoas entenderem, porque é esporte muito popular no Brasil. Você pega lá o Neymar, ele, assim como o Neymar, você pega o Ganso. Dois potenciais grandes jogadores. Neymar, ele, além de potencial, ele teve uma atitude, enfim, de carreira, né, inicial, para correr atrás das coisas dele. E hoje em dia a atitude talvez seja questionável, mas ele teve uma atitude inicial. Messi teve uma atitude de ir lá para o maior clube do mundo e treinar lá. Então ele não ficou na Argentina parado, ele usou o potencial e a atitude para executar em cima daquele potencial. Eu digo ele, né? Pode ter sido empresário, o que for. Eu tô colocando um exemplo de execução em cima de um potencial. O potencial tava lá. Aí você pega o jogador lá, Adriano, Ganso, sei lá. Eles tinham um potencial, mas eles não executaram com tanta atitude. A atitude deles não foi necessariamente de se esforçar atrás daquele potencial. Eles tiveram fases e fases, mas se acomodaram com alguma situação, se acomodaram seja com a situação que tava, seja com o time que tava jogando, que for. Mas se acomodaram e não continuaram com a atitude de correr atrás e de fazer mais daquilo que eles tinham, dessa ambição em cima do seu próprio potencial. São formas e formas de você interpretar o potencial e como que você executa em cima desse potencial, que é o mais importante do que você só ter potencial, de você só ter um talento, de você só ter uma ideia, é a execução, é você ter atitude para fazer acontecer. Se você não executa, você não sabe se você é bom naquilo ou não, porque é uma ideia ainda tá dentro de você. Talvez você jogando bola sozinho em casa, fala, pô, sou bom pra caramba. Então vai atrás, executa, vai atrás de um time, vai atrás de um clube, vai fazer alguma coisa para fazer acontecer. A execução é muito mais importante do que só teorizar seu potencial. Se você tem potencial e não acredita, é porque você não executou e não sabe se você é bom ainda naquilo. Outra coisa que talvez foi unânime entre a maioria de vocês, que é visto. Não consigo, minha maior dificuldade hoje, minha maior barreira hoje para conseguir entrar no mercado de trabalho é o visto de trabalho, é o visto em si. E aí, meus amigos, eu tenho duas dicas para dar para vocês aqui. Talvez uma delas seja a mais importante, por isso que eu vou começar por ela. É você conhecer o processo. Saiba do processo de visto de trabalho. Não adianta você esperar o recrutador saber, não adianta você esperar a empresa saber, e não adianta você esperar alguém fazer por você. Seja um coach que você contratou, seja sei lá quem você contratou. Conheça o processo você. Você tem que conhecer o processo, porque você vai ter que saber articular essa informação durante uma entrevista, saber articular quando você estiver conversando com um potencial contratante, ou talvez um hiring manager ou um recrutador. Então, se você não souber articular a informação, não souber explicar para eles de uma forma simples, e que deixe eles à vontade, você vai causar incerteza, e a incerteza causa a negação. Na maioria das vezes você é negado com relação ao visto, porque você gerou incerteza para aquela empresa. Gerar incerteza é a mesma coisa que você falar, não faça isso por mim. Hoje, uma das coisas que mais dão medo nas pessoas, uma das coisas que mais causam problema para qualquer situação é a incerteza. O Brexit virou um problema na Irlanda, virou um problema para a União Europeia, porque gerou incertezas. Essas incertezas geram medos, geram bloqueios, elas não querem enfrentar aquilo, porque é uma incerteza. Quando você não tá certo de alguma coisa, você fica com medo daquilo. Quando você fica com medo, você vai para trás, você recua. Então, uma empresa que não sabe como é que funciona o visto, ela nunca contratou alguém, e aí você vai e fala assim, eu não sei como é que funciona, você gerou mais incerteza ainda. Você basicamente só deu o stamp ali, né, carimbou de que beleza, não me contrate, não vai dar certo. Então, gente, a dica é, saiba o processo. A gente fez um evento faz umas 2 semanas já, que é o Dublin Stories. Foi um evento gratuito que a gente fez aqui em Dublin, e lá a gente teve várias palestras com pessoas que são recrutadoras, que conseguiram trabalho, conseguiram visto de trabalho, tivemos pessoas que são engenheiros, conseguiram visto de trabalho, áreas distintas, não o pessoal de TI, né? A gente não teve ninguém de TI, porque o pessoal fica achando que TI
é a área que vai dar o visto, não é a única área e nem a área, é a terceira, inclusive. Então, construção civil que hoje é que tá mais em alta, dá visto de trabalho e várias outras também dão visto de trabalho. O grande ponto aqui para todos eles nas palestras, todos eles que contaram as experiências, eles tinham que saber explicar o processo e ajudar a empresa, basicamente pegar a empresa pela mão e falar, ó, é assim que vai ser, é assim que a gente vai fazer. Tudo que eu preciso que vocês façam é assinar esse documento, o resto eu me viro. É você saber apresentar essa informação de uma forma fácil que crie confiança para a empresa. Para você saber isso, você tem que estudar, sabendo o que está acontecendo, entender das áreas que são critical skills, saber como que uma empresa pode potencialmente se tornar uma trusted partner, saber como que uma empresa aplica, o que você tem que fazer, o que a empresa tem que fazer, quais são os passos. Então estuda. A gente tem um guia completo sobre isso, inclusive no eDublin. De graça, vai lá, ó, baixa no link, vai estudar, porque isso aqui é o seu Enem, é você saber isso, é você ter metade do caminho resolvido com relação a você passar numa entrevista de trabalho e conseguir o visto, porque se eles não têm certeza, não vai rolar. A segunda coisa que eu falei sobre o visto são áreas que potencialmente podem te fornecer o visto. Então não só conhecer o processo, mas você saber que áreas que potencialmente vão te dar um visto de trabalho, seja porque tem uma critical skills muito específica ou a área em si é uma área que está em demanda alta no país. Então você tem que conhecer o mercado, conhecer quais áreas que estão em demanda, e se você não tem uma habilidade, mas está próximo dela, vai estudar mais sobre isso. Por exemplo, você é uma pessoa que mexe com motion design, você é uma pessoa que é um designer digital e você descobriu que dentro dessa área animação é uma das critical skills e você já conhece motion design, que tem um pouco a ver com animação. Estuda um pouco mais, estuda mais sobre animação, pega uma certificação, faz alguns freelas, pega algum job sobre isso para você conseguir suprir essa demanda e mostrar para o mercado que você tem essa critical skill e aí sim conseguir o seu visto de trabalho. Isso é para qualquer coisa, tá? Seja gerente de projetos, se você é um pedreiro, que for. Várias dessas áreas hoje estão... Chefe de cozinha, é limitada a quantidade, mas dão visto de trabalho também para chefe de cozinha. Vai estudar gastronomia, vai fazer um curso, vai aprender sobre isso. Então, vai atrás de você ser uma critical skill, você ser uma pessoa que está em demanda crítica e você conhecer o processo. 2 etapas que você resolve esse problema. E a última coisa que me falaram que não foi tão popular quanto o visto, mas que também foi falado algumas vezes aqui como um desafio que vocês entendem, é essa questão da entrevista de trabalho. Porque a entrevista de trabalho tem algumas fases, né? Você aplica para a vaga e se o recrutador ou você passar pelo sisteminha de tracking, né, que identifica seu currículo e validou o seu currículo, o recrutador é a primeira etapa, você falar com o recrutador e passar aquela fase, mas depois tem a fase de você falar, enfim, com pessoas da empresa, com o hiring manager, dependendo do tipo de empresa, vão ser 4, 5 entrevistas que você vai fazer. Então as pessoas têm medo desse processo como um todo, não sabem como lidar. Muito disso a gente já fez no eDublin Pro, a gente faz simulação, a gente mostra como que funciona. No workshop que a gente dá também, a gente fala passo a passo como é que funciona isso daí. E agora eu tô fazendo uma mentoria que eu vou também explicar um pouco com mais coisas práticas. Vou tentar fazer mensalmente, a gente já fechou a turma de dezembro, vai ter uma turma em janeiro que eu vou passar para vocês as datas ainda. E a ideia é que a gente coloque mais em prática essas coisas. Então a gente consegue executar mais disso que eu tô falando aqui. Como é que é isso, né? Como é que eu faço? Agora que você me falou como é que faz. Então a gente começa a trabalhar em cima do LinkedIn, começa a trabalhar em como que você procura a vaga, aí você achou a vaga, como é que você aplica para ela de uma forma que seja efetiva, uma forma que você basicamente saiba que você vai passar ou não no tracking que eles têm, que chama ATS, né? Que é o Applicant Tracking System, que é o sistema que traqueia esses aplicantes, as pessoas que estão aplicando, os candidatos para as vagas. Então esse sistema basicamente ele valida o seu currículo em cima daquela vaga e tem algumas formas, algumas técnicas da gente poder passar nessa fase. E aí quando o recrutador vier falar com você, o que você pode fazer para já ter uma forma de você checar quase todos os boxes que o recrutador está procurando em cima de algum candidato. Porque o recrutador, ele é o Tinder dele, né? Ele tem que fazer um match ali. O match perfeito seria incrível, mas é muito raro ter um match perfeito, quase não tem. Então tem algumas coisas que você pode fazer que são mais importantes, algumas coisas que vão destacar. Então, enfim, toda essa etapa, essa parte de entrevista, é também um estudo, é você conhecer o processo, é você saber o que você tem que falar, o que é importante de se falar, sem mentir, nunca mentindo. Então, muito cuidado com a gente que vai falar pra vocês trocarem aí de cleaner pra você ser social media manager, porque isso não existe, isso é bullshit. Isso daí não dá vaga, isso pelo contrário, eu já fui negar a gente propositalmente. Falei pra pessoa, você acabou de fechar as portas nessa empresa, porque a pessoa mentiu no currículo. Você falar que você é um social media manager ou você é um customer support specialist, que for porque você era um cleaner ou recepcionista, é mentir. Isso é mentir. Você tem formas de você apresentar informação que possam se destacar algumas áreas específicas, mas você trocar um cargo pra uma coisa que não tem nada a ver. E olha só, tô falando disso porque muitas empresas aqui contratam pra customer support, suporte técnico. E tem uma forma, um arroz com feijão, digamos assim, dessa vaga, dessa função. Então você trabalha numa recepção, você é um front desk manager, você é um front desk specialist, você não é um customer service specialist, porque é muito diferente pro mercado. Customer service é aquela pessoa que tá nos KPIs dela, responder ticket, responder e-mail, você tem tracking de NPS, de C7, você tem outras métricas que a gente sabe, e quem trabalha com isso sabe como é que funciona. Então, cuidado com mentira. A gente não vai falar sobre mentira, a gente vai falar sobre você elaborar e trabalhar em cima de coisas que vão destacar o seu currículo, em coisas que vão destacar, em coisas que você busca, mas sem a mentira, sem você ter que inventar um cargo que não existe. Minha dica para vocês
quiser. Não inventa coisa que não tem. Se você tem especialidades e coisas que você sabe fazer, ou aprendizados que você teve como recepcionista, como cleaner, que dá pra adaptar, adapte, mas estude. Estude sobre isso pra você saber o que vão te perguntar sobre isso. Não simplesmente troque um cargo achando que isso vai resolver o problema. Por isso que eu falo que revisão de currículo é só uma consequência do que você já sabe que você quer. Não é o ponto inicial, é o ponto final. E esse é o grande ponto da nossa mentoria, é o grande ponto de explicar pra vocês aqui nos vídeos toda semana. Então a gente tá completando literalmente 3 anos que a gente tá fazendo esses vídeos semanalmente pra vocês. Então, sei lá, tem mais de 100 vídeos sobre dicas de trabalho. É muito material disponível pra vocês de graça. Se você entrar no edublin.com.br/trabalho, tem um monte de coisa lá. Eu tô fazendo alguns posts maiores agora, mais extensos, explicando muito mais sobre algumas áreas específicas, que é pra você saber de processo, saber como é que funciona, saber do mercado, se preparar, porque a nossa ideia aqui é ajudar vocês pra chegarem aqui com conseguir um emprego que vocês querem. Não é pra chegar aqui e ficar depois reclamando que não tá dando certo, enfim. Então essa é a dica dessa semana e a gente vai se ver, falar mais sobre dicas de trabalho. Se você está no meu grupo de mentoria, a gente se vê daqui a pouquinho. Não esquece de me seguir no Instagram também. Valeu, gente. Tchau.